Sejam bem-vindos, segundo e terceiro ano, à nossa aula de ensino religioso. Como é que vocês estão? Estão bem? Passaram bem a última semana? Ah, muito bem. Eu espero que vocês estejam com saúde. Se tiver gripadinho, bebe bastante água que já passa, tá? Já melhora. Aliás, todo mundo tem que beber bastante água, sabia, pessoal? Faz bem para o nosso corpo, faz bem para a nossa saúde. Vamos começar então separando o nosso material. Hoje é aquele material básico, né? Caderno, lápis grafite, lápis de cor, a borracha, o apontador, seu material básico aí, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês e já volto. Muito bem, material separado, vamos escrever no nosso caderno, né? A data de hoje, e nós estamos na aula 17, e a abreviatura de ensino religioso, o E e o R. Capricho nessa letra que eu tô de olho, pessoal, já volto.
Deixa eu ver o caderno aí. Mostra pra mim. Então, melhores nessa letra, hein? É bom, né? A gente vai treinando, vai ficando boa a letra, né? Agora, é aquele momento que vocês esperavam. Será que a sua atividade vai aparecer no vídeo de hoje? Presta atenção aí. Mas antes eu quero te contar uma coisa. Se a sua atividade não aparecer nesse vídeo de hoje, vai aparecer na aula 18 ou na aula 19, não se preocupe, vai aparecer, contanto que a sua mãe ou seu pai ou a sua família tenham mandado a foto para a professora ou lá no nosso e-mail, tá? Não se esquece de tirar a fotinho e manda para mim, porque vai aparecer nesse vídeo aí. Será que a tua tá aí? Procura, já venha. E aí, apareceu? Ah, se não apareceu, não esquece, hein? Nas próximas aulas aparece. Pede pra família tirar uma foto da sua atividade, ok? Combinado, hein, pessoal? Então vamos lembrar um pouquinho o que nós fizemos nas nossas últimas aulas? Nas nossas últimas aulas nós falamos um pouco sobre as festas, vocês lembram? Nós falamos sobre a festa junina, falamos sobre o Hana Matsuri, falamos sobre a festa de Iemanjá, falamos do Quarupi, que foi a nossa última festa. Qual era o tema mesmo da festa do Quarupi, vocês lembram? Ah, isso mesmo, a gente leu esse livro aí, O Pato, a Morte e a Tulipa, para falar do que era o tema da festa Quarupi. Qual era? Isso, o tema da festa Quarupi era a morte. Era uma homenagem, né, que os indígenas fazem para as pessoas que já foram. E você lembra o que acontecia nessa festa do Quarupi? O Quarupi, na verdade, era o quê? Isso, o nome da tora, o nome dessa tora que está aparecendo aí na imagem. Então, o Quarupi é um pedaço de árvore, né? Que eles enfeitam. E por que eles enfeitam esse pedaço de árvore? Isso, para relembrar, né, a pessoa que já faleceu. Então, por exemplo, se a gente fosse enfeitar para uma pessoa que não fosse indígena, a gente poderia colocar a roupa que ela gostava? Poderia. Lembra que nós até fizemos um Quarupi? Eu fiz para o meu avô Jorge? É, isso mesmo. Você fez o Quarupi para quem? Você lembra? Ah, você fez o Quarupi para uma pessoa que já faleceu? Ou você fez o Quarupi para uma plantinha? Ou você fez o Quarupi para um animalzinho que já faleceu? Ou você fez o seu Quarupi para alguém que ainda está vivo? Porque é uma forma de homenagear, né, o Quarupi. Nós vimos também que essa festa acontece todo mês?
Não, a festa do Quarupi acontece uma vez por ano, isso mesmo. Os indígenas lá da região do Xingu fazem homenagem às pessoas que faleceram já, que eram daquela comunidade, né? Então, o nosso tema de festas já passou. Agora, nós vamos começar a falar sobre um tema novo. Qual será? Símbolos religiosos. Você já ouviu falar nisso? Você já prestou atenção em algum símbolo religioso? Olha só, primeiro nós temos que começar pelo começo, né? A gente sempre começa pelo começo. O que será que é um símbolo? Você sabe o que é? Olhem lá, símbolo é o que é um símbolo, né? Tudo que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Então, será que você já viu algum símbolo? Será que você já fez algum símbolo? Será que o símbolo faz parte da sua vida? Vamos descobrir juntos? Uma coisa que a gente pode pensar que é um tipo de símbolo, é a arte rupestre. Arte rupestre? Que é isso, professora? Olhem essa imagem que está aí na tela de vocês. Tem alguns desenhos que foram feitos numa pedra. A arte rupestre é o nome que é dado para esses desenhos que aparecem nas pedras. As pessoas, na verdade, os historiadores, eles descobriram esses desenhos e eles fizeram alguns estudos. Esses tipo de desenho aparecem no mundo inteiro. Esse que está aí na tela para vocês é nas paredes do cânion do rio Poti, no Piauí, aqui no Brasil. Então, esse tipo de arte rupestre era uma forma de comunicação entre os homens e daquela época. Naquela época ainda não tinha escrita como nós hoje em dia. Por exemplo, se nesse desenho aí tem um desenho de uma pessoa, por exemplo, a gente poderia escrever homem, mulher, criança, ao invés de desenhar. Como naquela época ainda não tinha o sistema de escrita, ainda não tinha as letras para identificar, eles faziam desenhos. E essa era uma forma de comunicação. Então isso era um símbolo. Então, por exemplo, se eu era de uma comunidade e outra comunidade ia passar por ali, e eu queria dizer que na minha comunidade tinham 10 crianças, 5 mulheres e 11 homens, vamos dizer, um número assim. Eu desenharia 11 homens, 5 mulheres e as crianças. As pessoas que viessem depois e vissem aquele símbolo ali, iam saber a quantidade de pessoas. E aí eles poderiam desenhar o deles para a gente se comunicar. Isso parece uma rede social, não parece? Sabe que existem estudos que dizem, inclusive, que a arte rupestre era uma forma de rede social, porque cada um que passava ali escrevia o que estava acontecendo naquele momento. Se a gente for pensar, os estudos, né, que os historiadores fazem, eles conseguem saber o que acontecia naquela época, porque eles desenhavam na parede esses símbolos, desenhavam lá nas pedras, nas paredes das cavernas, e aí, estudando esses desenhos, os historiadores conseguiram saber como é que aquelas pessoas viviam. Ali tem desenhos do fogo, como é que eles faziam, dos animais, se eram grandes, se eram pequenos, como é que eram esses animais que viviam naquela época. Isso é um tipo de símbolo. Será que você conhece algum outro símbolo? Eu vou mostrar um para você, eu quero ver se você sabe qual é. Olha aí na tela. Que símbolo é esse? Conhece? Ou não conhece esse símbolo? Ah, conhece sim. Esse símbolo é o da bandeira do Brasil. É um símbolo nacional. O que isso quer dizer? Que é um símbolo para o nosso país inteiro. Os símbolos normalmente só têm significado para as pessoas que o conhecem, né? Então, por exemplo, se eu for lá na China tem outra bandeira para eles, né? Outra bandeira nacional da China. Se eu for lá e chegar com a minha bandeira do Brasil e dizer, oba, Brasil, Brasil, eles vão olhar e não vão entender nada. Por quê? A bandeira do Brasil é importante para quem é brasileiro. Eles vão dizer que a bandeira mais importante é a deles, né? Então, o símbolo tem a ver até com o lugar que a gente está. Esse primeiro que nós vimos, então, é a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, que é um símbolo do nosso país. Vamos ver se você conhece o nosso próximo símbolo? Olhem lá. Que símbolo é esse? Você já viu esse símbolo em algum lugar? O que esse símbolo indica? Eu vou contar uma historinha para vocês. Sabem que quando eu era criança, eu sempre conto história da minha mãe, sabia? É legal, né, contar a história de quando a gente é criança. Vocês vão ter muita história para contar ainda. Quando eu era criança, eu estava com a minha mãe para atravessar a rua. E ela estava distraída. E aí, quando apareceu esse sinaleiro aí, essa imagem, eu falei assim, vamos, mãe! E ela falou, como é que você sabe que a gente pode ir? Eu falei, porque o bonequinho apareceu com a perna aberta. Olha só, porque se ele está com a perna aberta, ele está andando, não é mesmo? Olha só, eu prestei atenção nisso. E isso é um símbolo. Está escrito ali que é para andar?
Não. Está escrito ali, pode parar? Não, é só um símbolo, uma imagem, e a gente já entende que a gente pode caminhar, tanto que é esse o significado desse símbolo, né? Pode atravessar a rua com segurança. Qual é o oposto desse bonequinho que apareceu aí, vocês lembram? Isso, um bonequinho vermelho com a perninha fechada, porque ele está parado, isso mesmo. Então, isso é um símbolo que aparece lá para nós, não é mesmo? Inclusive, agora apareceria alguns sinaleiros esses bonequinhos de máscara, vocês viram? É, isso mesmo, tinha até uns bonequinhos que tinham máscara, né, para lembrar as pessoas que tinham que usar máscara. Então, a cor desse bonequinho também tem tudo a ver, porque lá no sinaleiro, que também é uma forma de símbolo, se a gente for pensar, o vermelho lá no sinaleiro, o que ele quer dizer? Pare. Tudo bem, então o bonequinho que faz com que diz pra gente ficar parado é vermelho pra gente entender. E qual é o sinal que diz que o carro pode seguir? Verde. Então para nós também, o bonequinho que a gente pode seguir também é da cor verde. Olha quanto simbolismo tem aí, quanta coisa que tem só nesse bonequinho pra gente prestar atenção. Vamos conhecer outro símbolo? Olhem lá. Esse próximo símbolo chama brasão. Quem já viu um brasão? Sabe que brasão é uma coisa que a gente já não vê mais hoje em dia, mas antigamente era uma coisa muito usada. O que era um brasão? É uma forma de identificar uma família. Esse brasão que eu trouxe para vocês é da família Araújo. Sabe que meu nome é Macleise Araújo da Silva Costa. Então, quer dizer que a minha família Araújo era identificada e ainda é por esse brasão aí. Observem o que tem nesse brasão. Tem uma máscara, né? Parece de guerreiro, tem algumas penas, tem a cor azul, tem a cor amarela. Isso tudo é uma característica dessa família, isso identifica a família Araújo. Será que a sua família tem brasão? Você pode pedir para um adulto procurar lá na internet. Você põe assim, brasão da família tal. Poderia colocar brasão da família Costa, brasão da família Pereira, brasão da família Oliveira. E aí você vai entender e buscar esse símbolo que também era para as famílias, né? Tem um outro símbolo aqui que eu quero ver se você já viu em algum lugar. Olha aí. Já viu esse símbolo? Sabe o que ele significa? Dá medo? Ai, ai, ai. Esse símbolo aí você já deve ter visto em muito lugar. E se você ver esse símbolo, você sabe o que tem que fazer? Melhor, ó, não mexer. Esse símbolo aí significa perigo, veneno ou morte. Então, se você vê esse símbolo, você sabe na hora que você não deve mexer ali. Os símbolos têm essa função também, de identificar e da gente pensar o que pode e o que não pode. Então, se você vê uma caveira como essa, você já sabe que não pode mexer, porque ali é arriscado, né? Risco de morte, de veneno ou perigo. Muito bem. Agora tem um outro símbolo que eu quero ver quem é que conhece. Olhem aí. O que esse símbolo aí representa? Que desenho é esse? Isso, é o símbolo de uma balança. O que é uma balança? Ela serve para pesar, para a gente ver quanto está pesando, né? Essa balança aí, ela está no mesmo nível? Ou está assim, mais um que o outro? Não, ela está no mesmo nível. Esse símbolo aí é o símbolo de uma profissão. É o símbolo do direito, porque o direito, né, advogados, a justiça, o símbolo da justiça quer dizer que ela tem que estar sempre boa para os dois lados, tem que estar equilibrada. Agora eu vou pôr um símbolo que, olha, é muito moderno e que vocês tenho certeza que conhecem. Olha esse símbolo aí. O que esse símbolo quer dizer? Tem gente que procura esse símbolo em todo lugar que chega. Eu sei que tem. Que símbolo é esse? Vocês sabem? Isso, esse é o símbolo do ícone do Wi-Fi. Tem muita gente que chega e fala, tem Wi-Fi? Se tiver esse símbolo aí, quer dizer que nesse lugar tem Wi-Fi. Então, esse símbolo precisa estar escrito que é Wi-Fi? Não, a gente sabe que se chegar num lugar e tiver esse símbolo, neste lugar tem o sinal de Wi-Fi. Tem um símbolo que eu vou mostrar para vocês agora, que é um símbolo internacional. É um símbolo que em qualquer lugar do mundo você sabe que aquilo ali tem esse significado. Vamos ver qual é? Esse símbolo aí é um símbolo universal, é um símbolo que todo lugar, qualquer lugar do mundo que você chegar, você vai encontrar esse símbolo e ele vai querer dizer a mesma coisa. Tem um garfo e uma colher cruzadas. O que será que esse símbolo quer dizer?
Muito bem! Esse símbolo quer dizer que ali tem um restaurante, que ali tem um lugar que tem alimentação. Então, se por um acaso algum dia você for para a China, para a Europa, para a África ou até ali para Colombo, que é mais perto, se você vê esse símbolo aí, você sabe que ali tem um restaurante para você comer. Bom, né? Mesmo que você não fale a língua, pelo menos não passa fome, né? Não tá bom? Esse símbolo que nós vamos ver agora é um símbolo que está sendo usado muito na nossa época. Olhem aí. Que símbolo é esse? Muito bem, é o símbolo para lavar as mãos. Você já lavou sua mão? Ai, 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 não pode esquecer. Lava a mão, hein? Então, esse símbolo aí, olha aí, tem duas mãozinhas e no meio parece que tem o quê? Uma espuminha, né? Então, esse símbolo quer dizer que é para lavar as mãos. Muito bem. E vocês estão percebendo que os símbolos, eles têm cores específicas, os símbolos, eles querem dizer algumas coisas em específico, não é? Eles dão um recado. Se você, qualquer lugar que você passar e você vê esse tipo de símbolo, você já sabe o que vai acontecer ali. O símbolo é uma forma de comunicação. Tem um símbolo também que eu vou mostrar para vocês, que vocês devem ter visto muitas vezes, porque tem perto lá de onde vocês vão todos os dias. Olha lá. Que símbolo é esse? Já viram em algum lugar? Isso mesmo, esse símbolo é de área escolar. O que tem nesse símbolo aí? Tem uma pessoa, um adulto, né? Parece na imagem. E a imagem menor? Isso, uma criança, né? Parece aí nesse símbolo. A criança está segurando alguma coisa, que provavelmente é uma bolsa, né? E aí eles estão com as pernas fechadas ou abertas? Com as pernas abertas. Isso quer dizer que eles estão o quê? Andando. Isso quer dizer que naquele lugar ali tem pessoas que estão andando, adultos e crianças, e que a gente tem que ter atenção. Por que será que essa placa é amarela? Isso, porque o amarelo, significa atenção. Então, se uma pessoa passa por esse lugar e vê essa placa, ela sabe que nesse espaço tem que andar, ó, atento, porque pode ter crianças atravessando a rua. Muito bem. Você já viu esse símbolo? Você já viu outras placas? Vamos pensar em placa de trânsito. Qual que você já viu? Placa de pare. Que cor que é a placa de pare? Vermelha, porque o vermelho é atenção, fica esperto, né? Você já viu placas que tem escrito o nome da cidade, tem placas que tem escrito, tem só o símbolo, né? Tem placa assim, quem já viu uma placa de estacionar? Tem a letra E, que começa a palavra estacionar. Todas essas placas que a gente vê na cidade são símbolos. Agora eu vou mostrar um símbolo que começou a fazer parte da vida de vocês agora, depois que a TV Escola entrou no ar. Olhem aí. Reconhecem esse símbolo? Isso! É o símbolo da TV Escola Curitiba. Toda vez que você vê esse símbolo, você sabe que está começando uma aula de ensino religioso, de história, de geografia, de língua portuguesa, de matemática, né? Educação física. Cada vez que esse símbolo aparece na TV, você já sabe que é o horário da TV Escola, que é o horário de você fazer essas atividades. Então, existem símbolos que são de redes de televisão, existem símbolos de restaurantes, existem símbolos de alimentos. Quando a gente vai no mercado, normalmente, a gente vai procurar o alimento. A gente não procura o rótulo, não procura a marca daquele alimento? Isso, porque isso é uma forma também de divulgar, da gente gravar na cabeça. Existe uma profissão que é o publicitário. O publicitário, ele estuda para saber que cor colocar, saber o tipo do desenho, para que as pessoas marquem na cabeça e sempre se lembrem daquele símbolo, sabia? Se você gosta de desenhar, se você é bem criativo, gosta de fazer desenhos assim, é uma profissão legal que você pode ter no futuro, que é publicitário. E a gente pode criar símbolos também, sabia? A gente pode criar. Por exemplo, quando eu fui pensar num símbolo que eu poderia fazer para colocar nas minhas aulas, eu pensei que tinha que ter tudo a ver comigo, né? Esse símbolo aí que vai aparecer, olha aí. Que símbolo é esse? O que ele significa? Muito bem, é o símbolo da professora Macleise. Quando vocês veem esse símbolo na TV, vocês já sabem que é a minha aula, não sabem? Isso! E quando eu fui procurar, né, eu coloquei assim, eu vou procurar um símbolo para mim. E aí eu procurei coisas que eu gosto, o meu símbolo, por exemplo, poderia ser um alimento.
Eu gosto de uva. Poderia ser uma uva, meu, não poderia? Poderia. Ah, eu gosto muito de lilás. Poderia ser uma coisa lilás. Também poderia ser o meu símbolo. Mas quando eu vi esse emoji com a mãozinha juntinha, assim como se fosse de agradecimento, e essa cara fofinha com o coração, eu achei muito minha cara isso. Achei muito Maclase. Por isso que eu usei esse símbolo pra mim. Então, quando vocês veem esse símbolo, vocês sabem que é a aula de ensino religioso da professora Maclase. Vamos brincar um pouco? Vocês querem brincar? Mãos à obra comigo? Então vamos lá, vou a proposta para vocês. Vamos brincar de criar símbolos. Olha lá. Imagine que você precisa ser identificado a partir de um desenho ou uma imagem. Qual seria o desenho que representaria você? Quais seriam as cores que você usaria para colorir o símbolo? Lembra que eu acabei de falar que eu gosto de uva, que eu escolheria a cor lilás se eu fosse criar um símbolo para mim? Então agora você vai pensar num símbolo que qualquer lugar, qualquer pessoa que veja saiba que você faz parte daquele lugar, que você está ali. É hora de brincar de publicitário, hein? Vamos brincar? Eu quero ver um capricho nessa atividade de vocês. Pensem aí, a cor que você gosta, o desenho que você gosta, se vai ser grande, se vai ser pequeno. Pensa aí um símbolo para representar você. Eu vou dar um tempo legal, capricha nessa atividade que eu já volto.
Conseguiram terminar aí? Se não conseguiu, daqui a pouco você termina, porque agora eu tenho um desafio. Olha lá nosso desafio. Para descobrir o tema da nossa próxima aula, substitua os símbolos pelas letras. Estão vendo aí que tem símbolos e embaixo tem as letras. Vocês vão substituir e vão descobrir qual é o tema da nossa próxima aula. Eu vou dar um tempinho e já venho dar a resposta.
Conseguiram descobrir? Vamos ver a resposta? Olhem lá. Símbolos. Símbolos. Nós já falamos de símbolo, professora? Ah, tem mais coisa aí, hein? Religiosos. Muito bem. Acertou? Ah, eu espero que tenha acertado. Se não acertou, tudo bem. A gente estava brincando, não é mesmo? Estava brincando de desafio. E desafio é sempre assim, a gente pode conseguir ou não. Mas que bom que todo mundo descobriu que na nossa próxima aula nós vamos falar de símbolos religiosos. Você já conhece algum símbolo religioso? Presta atenção aí nessa semana se você já viu algum símbolo religioso, se você já percebeu que existe perto da sua casa, ou se dentro no espaço que você circula aí no seu bairro, você já viu algum símbolo religioso? Será que já viu? Será que você usa algum símbolo religioso? Ah, vamos descobrir isso na próxima aula, hein, pessoal? Por hoje é só. Eu espero que vocês estejam bem com saúde, que vocês lavem bem essas mãozinhas, usem máscara e fiquem em casa, tá, pessoal? Um beijão estalado pra vocês. Até semana que vem.